Muito bem, vamos entender o que significa barreira de frequência com base nisso que a gente tanto ouve falar dessa mudança de frequência de energia do planeta Terra, né? Frequência vibracional é a soma daquilo que você mais pensa e sente. Então isso é como se fosse assim um código de barras, né? Como se fosse um ímã. Aquilo que você mais pensa e sente, você vai atrair mais do mesmo. Ou seja, se você está sempre preocupado, está sempre ansioso, você joga, você emana isso para os outros e você vai atrair mais pessoas que te deixam ansiosa, mais pessoas que te deixam preocupado. Se você fica na raiva, se você fica no medo, o que você vai atrair de volta? Mais situações, pessoas, lugares, circunstâncias que te deixem com raiva, que te coloquem em situações de medo para você confrontar com o medo. Com certeza você já ouviu essa frase: o seu maior medo vai acontecer. E é real. O seu medo de ficar doente, de sofrer um acidente, de ser traído, de ser demitido, de perder dinheiro, de não dar certo, de ficar sozinho. E por aí vai. Todos nós temos medos. Da onde que vem esses medos? Da nossa criação, da programação mental que foi colocada na nossa cabeça. Mas, cuidado, seu pai e sua mãe não têm a responsabilidade. Eles foram criados também com base no que os pais deles sabiam e podiam e acreditavam. Então agora, se você está vendo esse vídeo, a responsabilidade de mudar, ela é sua. Saia do vitimismo, da culpa, saia de colocar você num papel de coitadinho, de dó, de pena, de piedade. Assuma as rédeas da sua vida e comece a mudar. Dito isto, então, a soma daquilo que você emana é a sua frequência. Você atrai ou repele situações com base naquilo que você é, não naquilo que você quer ser, porque é o momento presente que conta. E aí que entra a tal da elevação da frequência da quinta dimensão. Até hoje, nós estávamos num processo de terceira dimensão, ou seja, a dualidade, o sofrer para aprender, o bem e o mal. Eu tenho que penar, eu tenho que pagar por minha culpa, por minha máxima culpa, né? As religiões também contribuem bastante para a gente não sair daquela visão limitada. Aí agora, com base em todo o grau de evolução, em sucessivas encarnações de muitas almas que escolheram estar aqui, inclusive você que está assistindo esse vídeo, e se você já chegou aqui, você tem um grau de consciência já acima da grande massa, você já despertou, mesmo que na sua vida ainda tenha bastante percalço, porque o despertar, ele é o início da sua jornada, e aí é que a maioria falha. Porque você se interessa por alguns assuntos, você até dá uma pesquisada, você talvez faz lá um reiki, você busca uma terapia de vez em quando, você lê um livro, mas aí você para. Porque é doloroso? Porque você tem que olhar para sua ferida, você tem que saber a sua história, você tem que muitas vezes voltar ao seu passado lá na infância, na adolescência e consequentemente também numa vida passada. Você tem que se desconstruir, você tem que criar uma nova versão sua. E é óbvio que isso dói, porque custa pessoas, custa lugares, custa decisões, custa situações, custa a estabilidade que você achou que existe, mas ela não existe. Custa criar uma nova vida, uma nova história, custa se abrir, gasta tempo, vai energia para isso. E aí você tem que abrir mão, né? Abrir mão do sextou, abrir mão de passear muitas vezes, porque você vai ter que ficar estudando, você vai ter que se dedicar, você vai ter que fazer coisas que a grande massa não vai entender e não quer. Dito isto, nós alcançamos uma massa crítica aqui na Terra, né? Então agora a nossa frequência, a partir de 2012, nós entramos numa nova linha de tempo. O que é uma linha de tempo? São possibilidades, possíveis caminhos que podem acontecer com você. Então você escolheu algumas possibilidades para essa encarnação e o nosso planeta como um todo também. Então, 2012 em diante, nós entramos numa linha de tempo de 100% de quinta dimensão. Então não tem mais chance de ter o tal do Armagedon, do Apocalipse, de ter todas aquelas catástrofes que estavam sendo previstas há muitos anos atrás. Com base nisso, de 2012 para cá, até mais ou menos 2030, a gente está nesse processo final. Especialmente 2024, que era um ano de energia 8, 2025, que é o auge, ano de energia 9, e aí nós vamos ter 26, que é um ano de energia 8, mais uma vez o destino. Então esses 3 anos são muito chave
para quem quer evoluir mesmo, para quem quer estar nessa nova frequência, conseguir acessar suas respostas, conseguir se curar e, digamos assim, garantir a sua estadia aqui para as próximas encarnações e para essa encarnação uma vida mais leve. Quem não estiver nessa nova frequência da Terra, que é mais ou menos em torno de 430 Hz, vai sofrer. Qual que é o corte para eu saber se eu estou nessa nova frequência? 200 Hz, coragem. No mínimo, coragem você tem que estar. Só que aí você vai olhar para a sua história, você vai olhar para quem você é hoje, veja quantos medos você tem. Quantos medos ainda te pegam? Quantos medos ainda te travam, te paralisam? Quanta coisa ainda você não está disposto a fazer? Acessar essa coragem e mudar a sua história. Parar de depender dos outros, da aprovação dos outros, da mãe, do pai, do amigo, do irmão, de um sócio, de um marido, para você se sentir capaz de fazer as coisas. Quanta coisa em você requer coragem e você não quer acessar essa coragem. Tem que curar a relação com o pai para ter coragem. Tem que curar a relação com a mãe para ter autoestima. E aí por diante, né? Então, o corte desta nova sintonização, dessa nova Terra, dessas novas possibilidades, 200 Hz, coragem. Mas a Terra vai vibrar mais ou menos em 430. Então isso passa da neutralidade, passa da disposição. O que é a disposição? Você estar disponível àquilo que se apresenta, a uma oportunidade, a uma pessoa. Não é você bloquear, não é você julgar, não é você colocar uma barreira entre você e os outros. Não é você criar o medo, eu não vou conseguir, essa vaga não é pra mim. E se eu não conseguir essa venda? E se eu não conseguir passar nessa prova, dirigir, né, nesse concurso? Enfim, se eu não conseguir vencer lá as minhas limitações. Talvez você se compare muito, então você bloqueia, você não está disponível para o que a vida tem para te dar. E você também não cria condições para a vida te surpreender. Porque você quer a estabilidade, você não consegue ser flexível. Pequenas coisas que dão errado no seu dia, você já se irrita. Então como você vai acessar essa disponibilidade de recursos que existe? E que vão existir ainda mais, né? Então, essa frequência ela vai ser ainda acima da razão. E por que a gente tem que acessar a razão? Não é ser frio, é compreender o plano espiritual, é compreender como você criou o acidente de carro, é compreender como você criou aquela situação que te dói, é compreender como funciona a criação da realidade, os seus guias, seus anjos, seus mentores, é compreender o todo. Então vai estar acima da razão. Só que se você não faz isso, você automaticamente vai limitar todas as coisas boas que você poderia viver. E aí que entra a tal da barreira de frequência. Aí que entra aquilo que a gente chama, né, de influência de fora, negativa, de espíritos, digamos assim, mais trevosos, né, que aprisionaram a gente como se fosse mesmo numa barreira aqui, para que a gente não tivesse acesso às verdades da vida. Jesus Cristo encarnou aqui, Buda encarnou aqui, Akhenaton e outros tantos seres mais iluminados, exatamente para plantar essa semente, para a gente despertar de fato e entender que aquilo que a gente estava acostumado não é a verdade. Que muitas e a maior parte das coisas que foram faladas pra gente, da história do jeito que foi nos contada, não é real. Que nós temos que agora passar este grau de barreira mesmo, né? Tirar essa venda dos nossos olhos. Então Jesus veio trazer algumas verdades, só que elas estão decodificadas, você tem que aprender a interpretar. E outros tantos mestres muito evoluídos vieram aqui nos ajudar, só que a gente sempre preferiu a zona de conforto. Por quê? Porque tem que mudar, né? Porque tem que evoluir, tem que desconstruir as suas crenças, tem que desconstruir aquilo que foi colocado pra gente. E, obviamente, entra as religiões também, entra as massas, o senso comum, entra ver o trabalho, o dinheiro sempre como algo pesado, como algo ruim. Entra também, obviamente, como eu já falei, a zona de conforto. E aí aquilo foi se postergando por tantos milênios, né? Então a gente viveu, digamos assim, isolado dentro de uma barreira, se a gente pudesse ver, né? Digamos assim, a olho nu, o nosso planeta e os outros espíritos, nós veríamos que a gente estava literalmente isolados, blindados, para a gente não ter acesso a essas consciências.
Só que, de pouquinho em pouquinho, a espiritualidade foi nos guiando, alguns foram despertando, as famosas ovelhas negras das famílias, né, os loucos, os teoria da conspiração, né, foram despertando um, outro e outro e outro, foram se curando, e aí a gente atingiu uma massa crítica para libertar. Então, esta barreira de frequência agora, nesses próximos anos, até 2030 e principalmente até o final do ano que vem, que a gente entra de novo no ano de destino, vai ser removida. Então, muitas verdades vão vir à tona, a gente vai questionar muito mais coisa, você vai ver que você não é o errado, na verdade, você sempre foi o certo, né? Se você tá nesse vídeo, você é considerado o estranho, talvez, da família, o que fala essas bobagens místicas, mas que se provam que não são bobagens a cada dia que passa, né? Então, essa barreira de frequência, ela vai ser quebrada. Só que com isso, a gente vai ter mais acesso à nossa mediunidade, a gente vai abrir muitas memórias de vidas passadas, os nossos traumas da infância vão começar a vir à tona com muita força, a gente vai sentir vontade de se conectar realmente com as pessoas que são da nossa alma, então a gente vai ver relacionamentos se desfazendo e relacionamentos de alma começando, a gente vai ver as pessoas saindo de profissões, de empregos que elas achavam que era o certo para elas, elas vão ir para caminhos totalmente diferentes. Por quê? Porque são as missões e os caminhos de alma delas. Então, esta barreira de frequência, ela vai sendo removida aos poucos, a gente vai tendo clareza, vai tendo discernimento, vai entendendo mais quem somos, vai se conectando com nossos guias, nossos anjos e mentores e, consequentemente, a gente vai começar a criar uma nova história pra gente nos próximos anos. Então, sim, queira mudar, queira se curar, porque depois que passar toda essa turbulência, você vai estar numa frequência elevada, você vai pensar e criar. Você vai, eu quero tal cliente, tal tipo de produto, eu quero uma ideia para lançar no mercado, eu gostaria de faturar tanto, aquilo vai vir. Eu gostaria de falar com a pessoa vai aparecer literalmente na sua frente. Então agora a gente já começa a ter alguns indícios disso, quando você pensa em alguém, essa pessoa te manda uma mensagem. Quando você escreve lá, nossa, eu gostaria de vender esse produto para um cliente tal, e vem do nada alguém e pede, compra e você bate a sua meta. Só que isso acontece de formas muito esporádicas. Os seus sonhos também já começam a te revelar. Muitas vezes você sonha com alguém que vai engravidar ou com alguém que vai partir. Então, o plano espiritual começa a nos mostrar como é que vai ser os próximos anos da Terra. E você vai estar aqui para ver, queira estar aqui para ver. Não queira partir, não queira deixar as coisas inacabadas, queira estar aqui porque os próximos passos, os próximos anos, eles vão ser melhores. E, consequentemente, a próxima encarnação sua ainda vai ser infinitamente melhor, né? Então, é isto que significa a transição planetária, a importância de você mudar, de você se curar, isto que significa o tal do véu do esquecimento, a barreira de frequência e tudo isso que a gente viveu até aqui. Se você quer aprofundar mais nisso, você pode me contatar no Instagram, @daniela.lauraterapias. Tem lá a técnica para você descobrir seus mentores, tem lá combo de meditações, você pode assistir mais vídeos como esse, você pode também me perguntar e enviar suas dúvidas.